Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Símbolos Oníricos. Aqui você ganha conhecimento e técnica para saber escutar, avaliar e até, olha só, interpretar os símbolos dos sonhos dos seus pacientes para realizar atendimentos de extrema qualidade. Eu sou o Leonardo Della Páscoa e junto com a Débora Coelho, toda quarta-feira, estamos aqui ao vivo no Consultório dos Sonhos, debatendo assuntos técnicos pertinentes que interessam a qualquer psicólogo que deseja trabalhar menos, faturar mais, com atendimentos de extrema qualidade, tudo com integridade, ética e profissionalismo. Não é mesmo, Débora? Boa tarde, tudo bem? Com certeza, Léo. Boa tarde, ótimo estar aqui conversando contigo de novo. Então, se você vem acompanhando os conteúdos da Débora e quer movimentar a sua clínica, quer trabalhar melhor, com mais qualidade, mais profissionalismo, sabendo cobrar, sabendo atrair os pacientes certos para o seu consultório, não perde a oportunidade de ampliar a sua técnica clínica e desenvolver a gestão do seu consultório. Estão abertas as inscrições para o workshop Atendimento de Extrema Qualidade, um evento 100% online, 100% gratuito, onde a Débora vai estar passando tintim por tintim a sua experiência e vai passar para você em 3 aulas gratuitas um plano por escrito para dar os primeiros passos para você saber o que você tem que fazer para trabalhar menos, faturar mais com atendimentos de extrema qualidade. Só aí. Nosso tema de hoje é como utilizar a escuta terapêutica em atendimentos de extrema qualidade. Se você ficou interessado no nosso workshop, na descrição dessa live tem um link, você clica lá e você vai fazer a sua inscrição facilmente. E nada mais pertinente que a Débora contar para a gente, né? Toda a sua experiência que a gente vai dividir hoje. Vamos direto ao ponto, Débora. Pode ser? Claro, vamos lá. O que seria uma escuta terapêutica de extrema qualidade? Que maravilha, né, Léo? Eu acho tão importante a gente construir um espaço para poder falar sobre a nossa prática, explicar como a gente realiza a técnica e marcar sempre os resultados que a gente alcança com um atendimento de extrema qualidade, né? E a escuta terapêutica, ela é um ponto central. A gente pode partir do acolhimento, eu te diria que esse seria o eixo que faz com que toda a escuta se torne terapêutica, porque a escuta terapêutica, ela tem uma intenção. A intenção maior é que a gente possa se conectar com o paciente e fazer esse trabalho interessantíssimo que é entrar em contato com o sistema de referência dessa pessoa. Então, eu te diria que o acolhimento é essa sensibilização que a gente começa a fazer para receber uma pessoa e também usar todos os nossos recursos da mente para poder entrar em contato com essa pessoa e entender que comunicação é essa. Então, o acolhimento ele não é algo que a gente faria, por exemplo, ele é tarefa das sessões iniciais, nas quais a gente está fazendo a avaliação do paciente, e depois, não, a gente esquece. Não, o acolhimento, ele se repete a cada chegada do paciente, independente de ser um paciente de longo tratamento, né, um paciente que está, às vezes, 15 anos, 10 anos contigo, ou atendimentos mais programados, mais de psicoterapia breve, que a gente também conduz, né? Então, o acolhimento, ele se revigora como uma prática que tem aí qual é o uso da mente
do psicólogo, da psicóloga, quando está nesse estado de atenção plena, nesse estado empático que o acolhimento requer, e como ele se coloca como um sistema aberto, né? Porque a gente tem aí como observação, como evidência, porque os pacientes falam disso, se referindo a outros tratamentos, que ficar em silêncio, que jogar o paciente no nada, não é mais efetivo. As pessoas chegam cada vez mais desamparadas, conectadas com sentimentos infantis, né, Léo? Que emperram a vida adulta, e a nossa função do acolhimento, de entrar em contato com a mente do paciente, com esses afetos que ele carrega, é advindo aí do melhor exercício da atenção flutuante, para que a gente possa realmente entrar em contato com o paciente e ajudá-lo naquilo que está desestruturado, naquilo que está confuso. Sim. Então, eu te diria que a escuta terapêutica, ela parte do acolhimento, ela vai precisar do nosso melhor contato, exercício da atenção flutuante, e ela tem uma meta. Tu sabias que a escuta terapêutica tem uma meta, Léo? Sim, qual seria a meta? Fiquei curioso. A meta é que a gente possa, com a escuta terapêutica, entrar em contato com o paciente nas regiões da mente em que ele precisa ser desenvolvido. Então, a nossa meta é de crescimento mental. É de justamente com essa escuta oferecer um outro modo da pessoa se expressar, abrir as referências dela, inclusive internas, de possibilidade, de vigor, de outros pensamentos, de sair, porque o sintoma vai nos colocar em paralisação, em pensamentos repetitivos e ruminantes, em estados de fantasia persecutória, ou fantasias mais melancólicas. Então Deixa eu te fazer um pedido, Débora. Tu podia ir um pouquinho para trás com a tua cadeira, que eu acho que daí a tua imagem no Instagram vai ficar perfeita. Ah, tá. Que eu tava aqui. Melhorou bastante. Agora tá legal, porque a gente estava vendo da tua testa para baixo, né? Então agora ficou bem melhor. Acho que o pessoal deve estar gostando. Até gostaria de dizer para Ivete Ribeiro da Silva que assim que terminar a live eu entro em contato com ela para saber o que aconteceu, porque ela não conseguiu fazer a sua inscrição no workshop. Desculpa ter interrompido, Débora, tu estava dizendo então sobre a escuta terapêutica. Isso, e marcando a nossa meta da escuta terapêutica. A nossa meta de entrar em contato com as partes que precisam ser desenvolvidas no paciente, e justamente é uma escuta sensível, advinda do acolhimento e da conexão, e aí eu acho que eu destaco, Léo, o exercício da atenção flutuante, prestar atenção na atenção flutuante. Eu acho muito importante os momentos anteriores à chegada do paciente, nos quais a gente já prepara a mente para aquele estado, porque a sessão terapêutica ela tem um ritmo onírico. Se a gente entra... Opa, interessante isso. Né? Se a gente entra na história do paciente, no relato do paciente, e desde criança, no exercício simbólico, quando a gente escuta histórias, rapidamente vem imagens, vem memórias, né? A gente aciona aí uma série de imagens na nossa mente. E quando a gente está escutando o nosso paciente, é igual. O paciente está contando da sua jornada, do que fez, chegou em determinada casa, e aí tinha aquelas pessoas, a gente imagina a casa, a gente imagina aquelas pessoas em reunião e interação. Então, eu diria que prestar atenção na sua própria mente, ter esse tempo para preparar a mente antes do paciente chegar,
é muito bom e faz com que a escuta, que é um exercício, é algo que a gente desenvolve, né, cada vez mais, ela possa acontecer da melhor forma que a gente deseja. Muito legal. E como que é que a gente faz para o paciente tomar consciência do efeito do tratamento, né? Do efeito desse tratamento e desse atendimento de extrema qualidade no seu processo de mudança? Perfeito. Eu te diria que falar, marcar com o paciente sobre, inclusive sobre o próprio processo, né, Léo? Porque a gente está falando do quê? De um trabalho, de uma dupla terapêutica. Sim. É naquele espaço, naquele campo, na interação entre essas mentes que a mudança psíquica vai ser possível de ser atingida. Pois é. Então, o que a gente vem orientando os colegas? Que desde o momento da primeira sessão, é importante a gente abrir esse espaço que é eu e o paciente e eu. Então, quais são os nossos objetivos terapêuticos a partir daquilo que o paciente traz? Deixar claro como a gente vai guiar nesse processo. E marcar para o paciente desde o início. Olha, o nosso foco vai ser, então, desenvolver a tua capacidade de decisão. Pensei aí num atendimento que eu fiz, que foi um atendimento breve, sim, porque a pessoa, ela precisava se organizar para tomar uma decisão e fazer esse comunicado, que era um comunicado de separação, e ela ia para o exterior para terminar esse relacionamento, tá? Então, ela tinha 3 meses, foi o tempo que a gente estipulou, para que ela pudesse fazer o luto desse relacionamento e conseguir encontrar palavras para dizer. Então, desde o primeiro momento, tem essa consciência, primeiro, dos objetivos, do que faremos, e a partir do momento que o paciente vai trazendo evidências de que na sua vida prática ele consegue vencer desafios, por exemplo, ter uma convivência melhor com o marido, ter uma convivência melhor com os filhos, se sentir mais potente no trabalho, voltar a investir na sua vida erótica, enfim, essas conquistas que os pacientes vão trazendo, elas têm que ser destacadas. Olha que maravilha, tu percebes como foi importante realizar isso. Isso é o teu crescimento. Então, estas marcas, quando o paciente traz resultados, a gente tem que dizer. É isso que você está fazendo para crescer. E eu acredito, né, Léo, se a gente está trabalhando aí com o princípio do trabalho em dupla, não tem que ter um mistério. Essa máquina consultório que a pessoa chega e aí o psicólogo vai dar um pirlim-pim-pim. Não, a gente faz um trabalho com a mente do paciente. E assim como... O que é legal, né, é que conforme a gente vai ajudando ele também a perceber as mudanças que o tratamento está causando na vida dele, o atendimento vai tendo mais qualidade, porque o paciente vai se comprometendo mais com o processo, né, Débora? Porque daí ele começa a ver também que aquilo que ele estava achando que tinha relação com a terapia tem efetivamente relação com a terapia. Né? Ele visualiza, imagina, enxerga a mudança. Porque daí vocês vão começar, nós vamos começar a falar com o paciente a mudança que está tendo no dia a dia, na forma como ele fala diretamente com as pessoas, na forma como ele fala com a mulher, com o marido, com o filho, com a filha, ou com o chefe. Né? Tu está dando um exemplo aí, né, de quanto a terapia pode ajudar também a ter conversas difíceis, que às vezes mudam completamente a vida, né? E se o atendimento ele não é de extrema qualidade, a gente não consegue ajudar o paciente a resolver esse problema de enfrentar a sua dificuldade de ter conversas difíceis, né? Exatamente. Eu vejo até como uma tendência, se eu for olhar, Léo,
dos meus atendimentos, sempre tem um ponto que é esse da comunicação, da dificuldade, dos entraves que o paciente tem para se comunicar de um modo mais autêntico, para ser escutado, para ser reconhecido nas suas relações familiares, no trabalho. Então, também, eu diria que o tomar consciência do efeito do tratamento, né, como essa marca de conquista que a gente está dizendo para que o paciente entenda seu funcionamento, entenda que ele tem recursos advindos da terapia para poder lidar com as suas dificuldades, né? Porque esse é o nosso, a nossa intenção. A gente vai equipar essa pessoa, a gente vai dar condições, por exemplo, via alfabetização emocional, via encontrar uma forma mais clara, mais genuína de se expressar, de conseguir firmar o seu desejo, ter clareza sobre o seu desejo, a sua direção. Então, o tomar consciência, ele faz parte do nosso trabalho terapêutico, porque é esse momento no qual a pessoa também ganha autoconhecimento, para que depois ela possa dar tchau para o processo psicoterapêutico e saber se autogovernar, né? Perfeito. E qual é, digamos assim, a diferença que tem na prática para o paciente que começa a tomar consciência dos próprios processos mentais, mecanismos de defesa, funcionamento psíquico? É uma maravilha, né? Primeiro tem uma grande curiosidade. As pessoas querem saber mais. Podem se chocar com algumas partes cruas, né? Porque a gente não trabalha só com as partes... Outro lado. A gente não trabalha só com as partes iluminadas, né? A gente trabalha com as regiões assombradas. Então, também tem momentos que não são leves. Mas esse paciente que está ganhando consciência de si, autoconhecimento, ele fica, além de mais curioso, mais engajado no seu processo. E a gente tem outra coisa que acontece também, né, Débora, que é essa coisa de que o paciente, o tratamento, ele provoca sofrimento, porque a gente vai falar das coisas que doem, e aí as pessoas vão sentir, e a nossa função é ajudá-las a sentir num ambiente protegido, né, o próprio sofrimento que elas evitam fora. E o paciente, mesmo sofrendo, e às vezes ele sofre até mais quando ele começa a se dar conta das coisas, porque daí sente tudo o que não estava sentindo, né, ele fica interessado, ele fica engajado e se compromete, parece que dá uma gana nele, parece que dá um vigor, um vigor. Tu vê o paciente vivo, né? Tu vê o paciente ativo no seu processo. Querendo, né, se responsabilizando, se comprometendo e querendo ser protagonista do próprio processo de mudança, né? Eu acho que essa é a grande virada do atendimento de extrema qualidade, que faz com que a gente consiga, né, trabalhar menos efetivamente e entregar um serviço cada vez de mais qualidade que dá os resultados que o paciente está querendo. Porque não adianta dizer que o paciente, depende, que resultados pode ter, ou eu não sei direito, ou vamos trabalhando e vamos ver que resultado vai aparecendo no tratamento. As pessoas vêm, elas vão botando seu dinheiro, seu tempo, sua energia psíquica, elas querem saber quais são os resultados possíveis. Né? E a gente tem que elencar isso e deixar isso bem claro. O que a gente resolve? A gente resolve problemas de relacionamento, conflitos entre esposo e esposa. A gente tem que saber que a gente consegue organizar o caos da família, por exemplo, nós que trabalhamos muito com família, né, Débora? Que a gente tem que estar claro para nós que resultado a gente pode entregar para o paciente. Que é organizar a hierarquia familiar, organizar as regras de convivência, né? Organizar a hierarquia, dar autoridade para esses pais que têm medo de ser firmes e perder o amor dos filhos e pelos filhos. Então, tudo isso a gente tem que saber de antemão, porque o paciente mais inseguro e que não sabe, ele vai, às vezes, querer saber o que ele vai
se ele entrar no processo terapêutico contigo, ganhar daqueles atendimentos, Exato, não é verdade? Exato. E é eu te diria que é algo tão óbvio. É óbvio. E as pessoas não fazem. Mas aqui, né, o que mais tu anda fazendo, nas tuas lives, com as tuas mentorandas, que eu ando acompanhando e também participo junto, é falar sobre o óbvio, né? Explicitar o óbvio, botar o óbvio na mesa e olhar o que é do óbvio que tem que necessariamente ser feito para se ter um atendimento de extrema qualidade. Porque não adianta eu saber o óbvio e não fazer o óbvio. Se eu sei o óbvio e não faço o óbvio, o resultado não vai ser óbvio. Exato. E aí o paciente também percebe a tua condução, a segurança com que tu conduz o tratamento, porque a clareza, o explicar vai gerando nesse paciente não só também mais confiança, porque é importante que esse paciente perceba o seu terapeuta como alguém que vai ajudá-lo. Então, e se tu sabes, né, qual é os resultados que o teu trabalho consegue entregar e comunica os resultados possíveis, não os resultados certos, os resultados possíveis que você já foi comprovado, né, na tua experiência, na prática. Tem evidências? E não só isso, tu vai falar isso com segurança, né? E aí o paciente vai ter mais probabilidade de se ligar e fazer uma aliança terapêutica contigo necessária para a transformação que ele veio buscar e precisa de ajuda para realizar. Nós somos aí no processo intercessores. Nós entramos nesse sistema para reorganizar a mente desse paciente e gerar mais condições dele usufruir da vida, né? E mais potência para ele agir. Então é como se a gente, por um tempo X, a gente tem essa intenção de reorganizar a máquina, né? E colocar essa máquina para viver coisas muito mais interessantes, né? Então a gente sim tem que ter objetivos, tem que ter metas, tem que ter o paciente como aliado, o paciente como protagonista do seu processo. Eu gostei muito do que tu falaste, porque sim, é isso que a gente precisa para ter esse paciente engajado, curioso e ativo na busca da sua melhora. E aí é claro que o atendimento ele fica de extrema qualidade, porque é um atendimento, né? É um atendimento vivo. Exato, porque o paciente vem na sessão e aí tu pergunta para ele como é que ele tá, e ele diz que tá bem, mas ele não diz que ele tá bem que te deixa com medo. Puxa, ele tá bem, então já vai terminar? Ou ele acha que tá bem e já tá, né? Ele diz que ele tá bem porque ele tá empenhado no processo de mudança dele, né? Que ele passou um monte, e aí logo em seguida ele conta todos os perrengues que ele teve. E ao contar todos os problemas que ele teve, ele te conta isso com mais leveza. Sabe por quê? Cara, o colega que está nos assistindo. Porque o paciente vai estar mais seguro de que ele não vai se desmanchar. Que ele não vai ficar absolutamente privado e totalmente vulnerável sem saber o que fazer. Porque ele já tem alguém que ele está aos poucos introjetando dentro dele, que é essa função terapêutica que a gente passa para os pacientes e eles aos poucos vão incorporando e introjetando o nosso jeito, o nosso modo de falar e até as nossas perguntas reflexivas e que fazem e ajudam eles a tomar a decisão ali no momento exato em que a decisão tem que ser tomada, né? Tanto que eles nos contam, né, Léo? Olha, ontem eu estava ali, pensei no que tu me dissesse, aquelas palavras X foram importantíssimas, porque aí eu fiquei pensando naquilo que eu consegui fazer e lembrei, vou dizer para a Débora que eu consegui. Exatamente. Carregam a gente com eles, né? Eles dizem isso. Parece que tu estava lá comigo, né?
Quando isso começa a acontecer, você já começa a ter exemplos de que o atendimento está começando a ter uma qualidade elevada, né? E nesse momento é aí que muitos colegas pecam, eles relaxam. Ao invés de entregar mais qualidade, mais valor no trabalho, se empenhar mais, eles relaxam. Eles acham que daí o paciente já está garantido, mas o que é isso, minha gente? Mas o que é isso? Nós Vamos obrar, trabalhamos vamos obrar. isso. Exato. Vamos entregar mais do que o paciente está esperando. É assim que a gente realmente consegue fazer um atendimento de extrema qualidade, né? Que Exatamente. nos diferencia da massa de outros atendimentos meia boca que tem por aí. Eu acho que todo mundo quer sair da média, né? Quem quer estar na média? A gente justamente quer fazer o nosso melhor. E na clínica, quem vai trabalhar na clínica tem uma atração pela mudança psíquica, quer gerar isso. É o que a gente mais gosta de ver, é o que faz os nossos olhos brilharem e que dá vontade de continuar a jornada. Então, Com a gente... certeza. E eu acredito, os colegas também podem refletir sobre seu caminho, e nesse caminho, quantas pessoas passaram pelo teu consultório e foi possível observar transformações, mudanças, processos bonitos que devem ter acontecido, de crescimento, de autoconhecimento, né? Eu tenho pacientes de longa data, então eu tenho um que eu considero uma sorte imensa, uma história bonita com alguns pacientes, que eu acompanho, por exemplo, dos 18 e hoje tem 40 anos, né? Então tu vê crescer, né? Tu vê aquela pessoa se desenvolver em diferentes fases da vida, e como é importante esse lugar da interlocução, né, de alguém que vai te fazer perguntas, que vai também te movimentar. Eu me lembrei de um caso que eu atendi, que eu acredito que todos nós passamos por esse momento, em que o paciente vai resolvendo, né, as suas questões que trouxe, tá? E nesse caso, o assunto esvazia. Na sessão, vai ficando mais vago, não aprofunda os assuntos. Não, mas isso aconteceu, mas tá tudo bem, é diferente de outras vezes, eu venho conseguindo fazer, vamos supor, a pessoa que estava em conflito com o esposo, né? Eu já consigo entender o jeito que ele se comunica, eu já achei coisas para fazer enquanto ele tá na bolha dele. A pessoa vai dizendo que ela tá ok, que ela não tem nada de sofrimento para trazer. Eu disse, que maravilha, então vamos falar de alegrias, de conquistas, daquilo que está funcionando, porque a terapia também é nesse sentido da consciência, do crescimento mental, né, Léo? Claro. Então, é também para isso. E aí, sabe qual foi o detalhe que fez toda a diferença? Qual foi o detalhe que fez toda a diferença? Conta aí que eu gostei do jeito que tu falou. Gostou? Olha aqui, ó. Temos dois caminhos a partir dessa questão. O primeiro caminho é entender, não, a paciente já resolveu suas questões, vamos fazer, então, né, o desligamento, vamos fazer as sessões quinzenais até que vamos terminar. Mas não, Léo. Eu provoquei esta paciente que não recordava dos seus sonhos para sonhar e trazer seus sonhos. Porque eu disse, vamos ver, ok, essa parte, o objetivo 1 a gente cumpriu, que era a nossa meta, que maravilha. Sim. Agora vamos ver o que teu inconsciente está produzindo, vamos entender isso, vamos sonhar. E a partir do sonho, o outro ponto foi trazido, que é o ponto atual que a gente está trabalhando. Então, e o que acontece quando a gente começa a usar a técnica da interpretação dos sonhos no consultório? Olha que pergunta pertinente. Isso que eu estou falando. Falou dela, né? Acho que faz toda a diferença para o atendimento de extrema qualidade, não é mesmo? Faz toda a diferença. Primeiro porque, né, nós estamos aí nessa tarefa de crescer, fazer o paciente crescer e conhecer a si os seus personagens internos, as suas partes escondidas, resgatar também
diferentes pessoas, personagens e também quem esse paciente foi ao longo dos anos. Sim. Então, trabalhar de um modo mais profundo requer também que a gente tenha informações do inconsciente, não só advindas do relato do paciente que está lá na sua associação livre, mas também do que ele traz sem saber do que fala, né? Que é a narrativa do sonho. É que, na verdade, né, os sonhos, eles provocam essa dupla situação. Por um lado, eles são evidências daquilo que a gente está já levantando como hipóteses diagnósticas, né, hipóteses de como é que é o funcionamento psicodinâmico do paciente, quais são seus traumas, seus conflitos e tal, e os sonhos nos trazem isso de bandeja, porque eles são a prova viva dessas hipóteses. Porque está ali, o símbolo, ele é o que ele é, não pode ser outra coisa, ele tem vários significados, né, mas... Enfim, quando a gente começa a entender mais isso dentro de um contexto, de uma narrativa onírica e tal, ele fica muito mais evidente e mais rápido de acessar isso. Até o próprio paciente já entra nesse próprio circuito e ele começa também a falar sobre isso. Eu tenho... E depois que sabem que a gente trabalha com isso, eu acho que não tem paciente que não fala, talvez um ou outro, mas quase 100% falam dos seus sonhos. Exatamente. Né? Porque estão interessados no que está passando dentro da própria mente. E a segunda questão é que justamente os sonhos nos apontam coisas que a gente ainda não está sabendo. A gente pode saber, a gente pode levantar hipóteses diagnósticas a partir dos sonhos. Podemos. Os sonhos nos indicam se o paciente está melhorando, se está piorando. Inclusive, se a gente avalia sonhos de pacientes que tiveram crise, os sonhos anteriores à crise já nos mostram isso, né? Exato. A crise está vindo. O primeiro a mostrar isso de uma maneira bem sistemática foi o Jung, que fazia aquela análise e coleta de sonhos em sequência. Né? Apesar do Freud já ter destacado essa questão desde o início, né, dos sonhos como elemento, instrumento diagnóstico para a gente chegar. Então, se a gente for ver os casos clássicos, como Schreber, né, ou outros casos na própria interpretação dos sonhos, principalmente casos mais graves, pacientes acabam sendo internados depois por crises psicóticas e tal, os próprios sonhos o Freud vê ali, antes das crises, os sonhos que os pacientes tiveram antes das crises como indicativos, antecipação da crise. Exatamente, antecipatórios, né? Exatamente. O Schreber, no caso, com aqueles sonhos em que ele sonhava em que era uma mulher, né, e que ia ser copulada por Deus e tudo mais. Isso. Né? E o mais emblemático de todos e tal. Isso antes dele ter a primeira crise. Então, isso documentado. Exato. O Freud não tirou isso do nada, tá documentado. Então e vários sonhos também analisados pelo Jung com esse propósito de acompanhar a mente, os sinais, né, da mente que vai entrar em outro funcionamento, né? Desde o início, Jung propôs isso, né, até com a técnica da associação própria do Jung, né, de explorar mais a questão da associação livre e, digamos, de maneira artificial, fazer os pacientes associarem a determinadas palavras. Um jogo de palavras. Jogos de palavras e a associação de palavras e aonde essas palavras vão levando, né. Pena que brigaram, porque seria lindo ver quanto ia crescer, né? Talvez até em maneira de método a psicanálise, né? Um método mais organizado, como o Jung estava querendo colocar nos seus primórdios. Exato. E quais são os resultados extraordinários que a gente pode esperar disso tudo, né? Se a gente começa, então, a ter essa preocupação, a atender os pacientes como se fosse o melhor atendimento da nossa vida, né? E dando essa atenção e esse cuidado a todos os momentos do processo, desde quando a gente chama o paciente, capta o paciente, a quando a gente recebe o paciente, ou antes ainda, quando a gente fala no WhatsApp ou no telefone com o paciente.
A gente faz tudo isso e ainda usa e interpreta os sonhos dos pacientes. Que resultados extraordinários a gente pode esperar desse Olha só. atendimento de extrema qualidade? Vamos lá. Primeiro, a alfabetização emocional, conhecer os seus afetos, os seus sentimentos, não ser ignorante das sensações que passam, ter essa gerência dos afetos. Que benefício essa coisa de saber dar nome para as próprias emoções e sentimentos faz na vida da pessoa? Primeiro, provoca um alívio psíquico advindo da nomeação. A pessoa se sente uma catarse. Exato, a pessoa consegue compreender, dar um nome, e esse processo do pensamento, ele é um processo que faz com que a pessoa ganhe, por exemplo, mais condições de governar as partes impulsivas. Sem dúvida. Um dos pontos, agora eu me lembrei de uma situação que talvez seja comum na clínica, na tua, dos colegas, né? Quando os pacientes trazem, por exemplo, uma característica de personalidade, achando que isso é muito ruim e deve ser retirado. Estou dizendo de pessoas que são intelectualizadas, trabalham, né? Então, eu sou muito braba, eu não quero essa brabeza, e como se fosse possível se despir do seu próprio inconsciente. Não dá, né? Matar a sua versão furiosa. Né? Não quero mais isso. Bom, não quero mais isso já é bem importante, mas não quero mais isso não é sumir com isso, é transformar, é recolocar, é reutilizar. E para isso a gente tem que nomear a raiva, o ódio, a gente tem que identificar em que momentos é acionado e como essa pessoa vai ganhando, né, no passo a passo, mais condições de lidar com aquilo que sente. E isso faz diferença na sensação que a pessoa tem de si, de ter mais leveza, de conseguir lidar melhor com situações de conflito, né, não estourar tanto, e ter um pouco mais de... Ainda mais nós mulheres, que nos cobramos muito, né? Esse superego aí maciço, de dar uma aliviada também, né? De não se sentir mal quando volta a parte briguenta. E agora andei 3 casinhas para trás. Não, vamos acolher também isso, porque faz parte de ti. Né? Então vai ter momentos em que o monstrinho vai vir, e aí tu já tens recursos para lidar com o monstrinho, mas vai ter que olhar para ele. Vai ter menos medo, vai ter mais ferramentas para olhar para o monstrinho, né? E aí a gente marca a segunda característica, o segundo resultado do atendimento de extrema qualidade, que é a segurança que o paciente vai sentindo para, né, um reforço do ego aí, digamos, que a gente faz, para que a pessoa consiga se empoderar, consiga se apropriar de si, daquilo que ela tem que fazer. Porque também é isso, eu tenho o desejo, quero mudar. Tá, o segundo passo é te comprometer. Sim. Se tu queres mudar isso, tem aí uma série de coisas para serem trabalhadas. Tá afim? Vamos em frente? E aí eu vejo que os pacientes, eles, principalmente na alfabetização emocional, a gente tem um retorno muito, muito bom. Os pacientes, verdade, eles reconhecem com muita facilidade, eu diria que é o ponto que eu mais... que eu percebo como o mais comentado, destacado pelos pacientes. Sim, porque faz todo sentido, né? Quando eu consigo saber que o que eu estou sentindo é raiva, tristeza e ansiedade, por exemplo, porque geralmente não é um sentimento só, tem mais de um turma ao mesmo tempo, é uma turma, exato, né? É bem diferente do que eu estar com aquela sensação de que eu vou explodir por dentro. Porque eu coloco no lugar, né, quando eu consigo identificar tristeza, raiva e nervosismo, ansiedade, do que está indefinido. E o que eu faço com aquilo, se eu não sei nem o que é? Exato. Aí fica tão ruim que a única alternativa que me passa pela cabeça é eliminar isso de mim. Afinal, eu não sei o que fazer. Exatamente. Né? E acho importante que para a gente conseguir ajudar o paciente a fazer
essa alfabetização emocional, essa capacidade de sentir as próprias emoções e sentimentos, dar nome a elas e representá-las elas psiquicamente dentro da própria mente, é favorecida e acelerada no atendimento de extrema qualidade com o uso da empatia, não é mesmo? Com certeza. Então fala um pouco pra gente como é que essa coisa de se colocar no lugar do outro sem se contaminar, sem se misturar, mantendo a devida distância, acelera, né, os atendimentos de extrema qualidade. Assim como quando eu falei, né, o acolhimento, ele é feito a todo o atendimento, né, o acolhimento do que, mas acolhe o que, Débora? Olha, acolhe as angústias, os terrores sem nome, o medo que o paciente tem, né? Isso a gente acolhe, e a empatia, ela é esse vetor que vai fazer a nossa conexão. A gente utiliza a nossa capacidade de compreender a dor do outro, a limitação do outro, e a gente, depois de fazer isso, a gente tem que sair deste movimento de mistura. A gente vai lá, mistura um pouquinho para entender e voltamos para a nossa mente, nos conectamos com as nossas capacidades terapêuticas para ajudar aquela dor. A gente se aproxima, sente o que o paciente está sentindo, depois é como se saísse da cena e olhasse para olhar aqui de trás, né? Do balcão, exato, né? Olhasse para a cena, eu e o paciente ali, com um distanciamento para poder compreender intelectualmente aquilo que eu senti. Perfeito. Estamos falando de não misturar sentimentos, né? E aí, eu acho que agora cabe a gente marcar o terceiro grande resultado do que a gente está marcando aqui, destacando o atendimento de extrema qualidade, precisa do acolhimento, precisa do modo empático acionado pela mente do terapeuta, né? Então, a gente destacou a alfabetização emocional, o reforço do ego como o efeito de segurança, apropriação de si do paciente, e o terceiro, eu diria que é o autoconhecimento. E aí a gente pode colocar níveis, né? Tem tanto o nível filosófico existencial, que é o propósito da vida, o direcionamento da vida, o sentido da vida, e também o autoconhecimento no nível mental, o modo como eu funciono emocionalmente, como é que eu posso aprender a guiar os meus sentimentos, os meus afetos, tal situação para mim de convívio, ela me deixa muito vulnerável, então eu vou evitar. Então, olha só que ganho incrível a pessoa tem. Né? Ou até mesmo como é que eu vou lidar com a minha sogra quando eu tiver que encontrar com ela. Exato. Né? Como é que eu vou fazer quando eu tiver que ver meu tio ou minha tia que eu não suporto, mas vou ter que conviver naquela situação. Né? E como é que eu vou fazer isso sem romper e destruir tudo? Isso faz toda a diferença. Em tempos bipolares como o nosso, Bipolares é bom. Mas muito bem, Débora. E fala pra gente, então, quais são, afinal, os pilares deste atendimento de extrema qualidade. O que é que tu ensina, afinal, para essas mentorandas? O que elas têm que fazer para ter um atendimento de extrema qualidade? Exato. Primeiro, focar na sua capacidade de vinculação. Usar a mente de modo empático. Então, eu não estou trabalhando assim empatia, não. É um modo, ensinar um modo da mente funcionar para chegar perto do seu paciente, para poder entender o sistema de referência dele, o sistema de comunicação dele. Escuta do inconsciente, para a gente não ficar no raso, no superficial, que eu chamo ali o rame-rame, né, do dia a dia. Vamos mais profundo. Vamos trabalhar um modo de entender o que se passa efetivamente no campo de ebulição, afetos,
produção incessante que é o nosso inconsciente, através... Aquilo que o paciente está até com medo de falar, com receio de falar, e está falando o resumo da semana justamente para não falar sobre essas coisas. Vamos dar Então, uma eu encho o tempo da sessão fazendo esse rame-rame aí que tu fala, rame, fica lá remoendo e requentando, às vezes os mesmos problemas de uma sessão a outra, nos testando, esperando para ver o que a gente vai fazer para esse processo realmente desbloquear, funcionar e o paciente ter seus problemas emocionais resolvidos, porque ele vem até nós para resolver seus problemas emocionais. Exatamente. Não adianta você se enrolar, né? Enrolar você e o paciente. Ele quer resolver seus problemas emocionais. E aí, olha só que bacana, resolvendo seus problemas emocionais, tem um outro ponto que é ativado dentro do atendimento de extrema qualidade, que é o quê? É a retomada da força, do direcionamento, do propósito de vida dessa pessoa. Sim, porque às vezes o conflito, né, e a psicopatologia familiar mesmo que a pessoa está envolvida, ela suga energia demais do paciente, se não bloqueia, se não faz ele andar com o freio de mão puxado, né? Exatamente. E aí o processo terapêutico muitas vezes ele não só baixa o freio de mão, como faz o paciente pisar no acelerador. Essas duas coisas. E aí é que fica bonito de ver, né? Né? Daí o paciente fica empolgado, aí o negócio começa a galopar, porque daí os ganhos, os resultados começam a ser semanais, né, Débora? Exatamente. E aí a gente está apostando no quê, né? Já que vamos retomar aqui um pilar que é essencial, que é esse que eu falei várias vezes hoje. O autoconhecimento, e aí, Léo, eu marco uma capacidade que eu acho muito importante na vida adulta, que é a nossa capacidade de automaternar-se. Ah, sim. De cuidar de si, porque a gente está dizendo de uma pessoa que precisa reorganizar sua mente, suas emoções, encontrou um espaço, está aí com você, que ótimo. Qual é a sua tarefa? Primeiro acalmar, reorganizar esse sistema que está em desordem, e depois entender que máquina é essa, que possibilidades tem essa máquina, que potencialidades tem essa máquina, para poder trabalhar com essas partes saudáveis e criar um plano de ação. E esse plano de ação, ele é capacitante, ele vai dar essa capacidade do sujeito de se cuidar, né? Como a gente diz na psicanálise, de introjetar a figura do terapeuta, a voz do terapeuta, para poder ter uma partezinha sua mais sábia, né? Essa partezinha que nos orienta quando a gente está meio perdido, nos dá um empurrãozinho quando a gente precisa, né? Então é legal que a gente tenha consciência, eu acho que é isso que a gente está falando para os colegas, né? Vamos ter consciência, não vamos banalizar escuta. Eu faço escuta. Não, para e olha, escuta tem a ver com o modo da tua mente funcionar. Então vamos estudar isso, vamos botar isso em prática, né? Detalhe a detalhe. Todo mundo fala de escuta. É escuta para lá, escuta para cá, escuta ativa aqui, escuta ativa ali, mas o que isso significa na prática? Significa, na hora que a gente está ali, presente com o paciente, se conectar com o sofrimento mental dele, ajudá-lo a expressar as próprias emoções e as próprias dificuldades num ambiente protegido, sem riscos para os pacientes, ajudando ele, pegando ele pela mão e fazendo ele olhar para a mesma situação que ele está conseguindo, que ele está vivendo, de pontos de vistas diferentes. Para ele poder se enxergar e enxergar cenas de lugares diferentes, né? Sair daquela coisa de enxergar coisas sempre do mesmo jeito. A viseira, né? A viseira que os cavalinhos usavam antes, né? E aí é interessante, eu me lembrei o Félix Guattari, um psicanalista francês, que sabes muito bem que gosto dele. Não, imagina. Ele sempre eu gosto do Guattari também, sabe? Que bom. Ele sempre traz essa imagem do cavalo com as viseiras, para dizer dos graus de transversalidade. Então, quando a gente retira as viseiras,
a gente consegue ampliar as nossas capacidades de percepção e de apropriação de mais objetos, mais recursos, né? E aí a mente vai ter que trabalhar. A partir do momento que eu tenho um monte de coisa para olhar, eu vou ativar minha mente. Ela vai também entrar num outro processo. Então, se tu me perguntas, né, Débora, qual é a meta maior para o psicólogo, para a psicóloga que pratica o atendimento de extrema qualidade? A meta é o crescimento mental do seu paciente. É que ele possa enxergar de modo transversal a vida, que ele tenha mais recursos para poder usufruir e não sofrer tanto na experiência, né, da vida, né? Porque daí ele vai enxergar, por exemplo, a esposa ou o marido não como inimigos, mas não como pessoas totalmente ruins ou totalmente boas, mas com seus aspectos mais integrados, né? Porque ele vai ter seus aspectos internos mais integrados, vai ter passado por algum processo de síntese dentro da própria mente, né? E isso vai fazer com que ele não pessoalize tudo, que enxergue as dificuldades e os desrespeitos do filho ou da filha não como uma traição, uma ofensa em relação a ele, mas como uma necessidade dele assumir a autoridade que ele deixou de lado, tanto pai ou como mãe. Muda totalmente a percepção sobre isso, né? E a gente está chegando no final, e eu não queria terminar sem essa última pergunta, tá? Afinal, depois a gente falou sobre, né, o atendimento de extrema qualidade, como é que a gente trabalha a expectativa de resultado com os clientes, com os pacientes, que resultados os pacientes podem esperar de um atendimento de extrema qualidade. E agora, depois de dito tudo isso, qual é para ti a meta principal do psicólogo que pratica e consegue realizar um atendimento de extrema qualidade, né? Que meta é essa? Eu falei já e vou repetir. A meta é o crescimento mental, é a apropriação da vida que esse paciente vai fazer para que ele se torne protagonista, para que ele tenha mais recursos para enfrentar os próximos problemas que virão. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma poesia do Paulo Leminski, maravilhoso, sou muito fã, e ele tem várias, tá? E eu escolhi uma. Posso ler? Vamos lá. Claro. Se chama Bem no Fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver os nossos problemas resolvidos por decreto a partir desta data. Aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo, extinto por lei, todo remorso maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. É verdade. Então a gente capacita esse paciente para que ele siga lidando de uma forma cada vez melhor com e os podendo levar essa né? galera toda para passear, dar um giro, né, sem necessariamente destruir tudo e todas as relações, enfim, né? Preservando os interesses de todo, da família, os dele próprio, porque a grande dificuldade que alguns pacientes têm medo de cuidar de si é porque acham que vão ser egoístas, que vão ser narcisistas, e esquecem, e quando a gente dá a autorização para eles, ou eles se sentem autorizados pelo processo a olharem para si, eles entendem a lógica do avião, que primeiro eles têm que... E é uma lógica winnicottiana também. Exatamente. Né? Que primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois ter condições de cuidar do outro. Não adianta eu tentar cuidar do outro sem eu cuidar de mim, porque esse cuidado vai ficar capenga se conseguir acontecer.
Porque é como um Exatamente. avião, quando avisam que a máscara pode cair por O uma avião. despressurização, alguma coisa assim, não o avião, a máscara, por um Ah, tá. processo de Tá. despressurização, né? Quando os comissários de bordo, quando a gente está no avião, estão dando as instruções, né? O que eles dizem? Se você está com uma criança, primeiro você bota a máscara em si, para É. depois botar na criança. Não faça primeiro na criança e depois em si. Por quê? Porque nesse processo pode faltar ar para você. Olha a Ter um pouco. metáfora do tratamento. Pode faltar ar para você e você não vai conseguir ter condições de nem salvar a criança, nem salvar a você. Se você bota primeiro em você, você não está sendo egoísta, você está sendo cuidadoso, você está sendo eficaz. Estrategista, tem uma Estrategista e eficaz, estratégia, né? exatamente. Com Uhum. uma hierarquia, porque primeiro eu salvo a mim para poder salvar o resto, senão ninguém se Exatamente. salva. É E a verdade. família tem hierarquia e os adultos têm que assumir o seu papel. E o Mesmo que para crescimento isso. mental, exato, e o crescimento mental tem a sua tarefa na ajuda a se tornar adulto, a ficar assim ajustado nessa vida exigente que é da adultez, né, Léo? Sem dúvida, porque não tem como ser diferente. Nossos filhos, nossos familiares e nós mesmos agradecemos. Isso. Uma coisa é narcisismo, egoísmo. Outra coisa é autocuidado, autoempatia. E essas coisas os pacientes não têm claro, tudo muito misturado. E quando a Exato. gente consegue ajudá-los a perceber, a discriminar o joio do trigo, o processo realmente anda, ele se engaja, ele se compromete, ele fica com sangue nos olhos até, né, Débora? Porque ele quer realmente mudar as coisas. Certinho, então. Então Então, tá. hoje ficamos por aqui. Isso. Exato. Amanhã eu estou de volta e eu tenho um tema bem importante. Sabe sobre o que eu vou falar, Léo? O que tu vai falar amanhã? Uma situação que angustia muitos psis. O paciente não voltou na segunda sessão. Como diagnosticar corretamente a situação? Ah, isso é muito importante porque tu sabe, você que está assistindo a gente não perde essa live amanhã porque a Débora tem um método bem organizado, né? Porque tu falou do Guattari, eu me lembrei o mapa que tu está cada vez mais se Isso. aperfeiçoando para Vamos fazer as construir, né? cartografias, né? Porque a gente pensa no mapa Exato, e cada exato. mapa junto uma cartografia De pessoal, né? todo o processo terapêutico para a gente Isso, poder entregar um atendimento de extrema qualidade. isso Então não aí. perde isso, que a Débora tu desenvolveu um instrumento bem legal para poder fazer Bem isso, legal. né? E na live de amanhã eu vou te ensinar a entender essa situação e, claro, a ter muito mais recursos para lidar quando o paciente não vem, né? Tá bem. Ah, Então era isso. isso Lembrando a aí. todos que a tua missão é ajudar você, psicólogo, a trabalhar menos, faturar mais com atendimentos de extrema qualidade. Exatamente. Se você gostou do conteúdo e acha que mais pessoas deveriam assistir a esse vídeo, curta os canais do Consultório dos Sonhos nas redes sociais, marque alguém desse vídeo, escreva o seu comentário ou o tema que você gostaria que a Débora falasse. Assim, você ajuda a preparar cada vez mais conteúdo de qualidade e faz a sua parte para fazer essa comunidade do Consultório dos Sonhos crescer cada vez mais. Isso aí. Então aí deixa o teu comentário, que tema te interessa, porque Exato. a gente está nessa missão aí de construir essa rede, essa comunidade psi, que tem reconhecimento, que tem remuneração e que trabalha de uma maneira com extrema qualidade, com excelência, né, E Leonardo? a gente está postando conteúdo todos os dias, né? Tu tá assim, cada A vez mais máquina, né? intensificando conteúdo em vídeo, em card, em carrossel, todo dia, para ajudar essa galera realmente a assumir as rédeas da própria vida profissional e a entregar atendimentos de cada vez mais qualidade. Chega essa coisa meia boca, né, Débora? Ah, não. Vamos sair da média. Vamos sair dessa Isso. média. Vamos lá. Então lembrando que estão abertas as inscrições para o workshop
atendimento de extrema qualidade. Se você não conseguiu fazer a sua inscrição, tá vendo essa live, manda um direct pra gente que a gente vai te ajudar a fazer essa inscrição, tá ok? Para você não perder nada. Tem um grupo do WhatsApp que você pode se inscrever, tem o nosso canal do Telegram que você pode se inscrever e também o seu e-mail para você receber todas as informações. Ivete Ribeiro, obrigado por ter gostado da live, estar com a gente até agora. Entra em contato com a gente para a gente poder a facilitar e arrumar essa tua inscrição. Valeu? Olha o Rodrigo, beijo, querido. Rodrigo foi meu aluno. Tá certo, encontrando bastante gente. Cada vez mais essas lives tendem a aumentar com esse conteúdo de extrema qualidade. Que Valeu, bom, Débora. Um abraço e até amanhã, então. Até. Tchau, tchau. Ótimo dia de trabalho aí. Vamos que vamos. Valeu. Tchau, tchau.